Paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal, Pastor Tiago Luciano Expondo Verdades. Eu quero trazer para você um assunto bastante interessante e como tema, eu coloquei aí para que você entenda e talvez relembre lá no fundinho da memória, né? O tema é o seguinte: como distinguir se uma profecia é ou não da parte de Deus? E para isso nós vamos ler aqui um texto da palavra do Senhor para você que tem dúvida quanto a isso, e nós vamos esclarecer dentro de poucas palavras e poucos versículos aqui, né, para que você compreenda o sentido exato da profecia e o que Deus quer para os dias de hoje, tá? Em primeiro lugar, se falando sobre a questão da profecia, nós vamos ler aqui na carta do apóstolo Paulo, 1 Coríntios, no capítulo 14, e apenas o versículo 3, tá? Quando ele vai dizer: mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolo. Aqui Paulo está falando sobre a essência da profecia e como ela atua nos dias de hoje, o sentido, qual é o sentido da profecia nos dias de hoje. E ele mostra que ela envolve para nós três princípios básicos: edificação, exortação e consolo. Então, teoricamente, nós sabemos que para que a profecia vinda da parte de Deus, ela tem que abranger, no mínimo, esse requisito aqui, aplicar esses três princípios que a Bíblia diz que a profecia nos dias de hoje deve abranger: edificação, exortação e consolo. Então, naturalmente, se uma profecia não envolve esses requisitos básicos de edificar, exortar e consolar, a gente vai entender, né, por si próprio, pela palavra de Deus, mediante a atuação do Espírito Santo, né, que uma profecia que não abrange esses requisitos, ela naturalmente não provém da parte de Deus. Porque a Bíblia nos dá o direito de julgarmos, não julgar as pessoas, porque nós não temos direito de julgar pessoas. Mas quando se fala julgar, está dizendo aqui das profecias, da mensagem, para ver se se enquadra de acordo com o perfil da palavra de Deus. Então, esse é um requisito básico para que você entenda, você que talvez vive num ambiente, né, onde se profetiza muito, onde muitas pessoas se levantam para profetizar, e isso causa dúvida nas pessoas, causa um choque, por muitas das vezes pessoas voltam para casa pensativas, e tem uma coisa que a Bíblia ensina, que Deus não é um Deus de confusão. Então, para que não haja dúvida, estou aqui esclarecendo em algumas palavras o sentido básico da profecia para os dias de hoje, né? Então, se ela não se enquadra nesse perfil de aplicação, naturalmente não provém da parte de Deus. Eu vou dar uma ilustração aqui, um exemplo muito simples, né? Mas antes eu quero dizer, eu não estou sendo irônico, não estou sendo sarcástico, nada, apenas crítico na questão de disciplina e de respeito com as coisas de Deus, né? Muitas das vezes, você já tem visto, eu já vi pessoas se levantarem, né? Fazer bastante careta mesmo, né? Fechar os olhinhos e dizer assim: eu não sei por que estou dizendo isso, mas Deus está falando com alguém aqui essa noite. Você já deve ter ouvido alguém falar dessa forma, né? Algum profeta se levantar: não sei por que eu estou dizendo isso, mas Deus está falando com alguém aqui essa noite. Deus está falando que no dia de hoje alguma pessoa aqui foi livrada da morte, né? Então veja bem, é um exemplo que eu estou dando. Vai começar, se nessa questão já começa dizendo: eu não sei por que eu estou dizendo isso aqui essa noite. Então, a primeira coisa que tem que fazer é sentar, ficar quietinho, porque a profecia, ela abrange alguns requisitos que vêm da parte de Deus, e Deus sabe o que está fazendo, sabe como orientar as pessoas, a quem observa, a quem Ele usa. Então, aí você vai ver, a pessoa fala: Deus livrou alguém de morte aqui nessa semana. Aí levanta uma mãozinha, aí a irmãzinha lá no fundo fica pensando consigo mesma, né, dessa forma: ai meu Deus, foi comigo, foi aquele tombo que eu levei da escada, né?
Aí a outra irmãzinha, ai meu Deus, Deus está falando comigo, por causa do livramento do acidente que eu tive essa semana. Aí um outro irmão lá no fundinho também fica pensativo, ai meu Deus, foi comigo, foi aquela panelada que minha mulher acertou na minha cabeça e não me matou. Deixa eu falar uma coisa, falar aquilo que é óbvio é muito fácil, né? Porque todos os dias o Senhor Deus está nos dando livramento, todo momento, não é uma hora ou outra não, todo dia, desde o momento que nós levantamos ao momento que nós deitamos. A Bíblia fala que todos os dias nós somos entregues à morte, então todo dia Deus está nos dando livramento. Então isso não é uma profecia que abrange os requisitos da profecia que Deus quer, né, para os dias de hoje: edificação, exortação e consolo. Então já sai fora de cena, tá? Já sai fora de cena. Estou dando um exemplo aqui muito claro que talvez muitos de vocês já devem ter visto, assim como eu, né? Então, para que você fique esperto aí, com as anteninhas ligadas e perceber que é algo que não provém da parte de Deus. Agora, vou ler outro texto para você aqui, Paulo falando também em Romanos sobre a diligência dos dons. Em Romanos no capítulo 14, no capítulo 12, versículo 6, ele vai falar: de modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se a profecia, seja ela segundo a medida da fé. Está falando aqui de profecia, segundo a medida da fé. Aí uma pessoa pode pensar, então quer dizer que quanto mais fé eu tenho, mais profetizar eu posso, né? Não é isso que a palavra de Deus está querendo dizer. Por isso nós vamos entrar aqui no contexto, vamos entrar aqui na explicação, uma breve exegese da palavra de Deus, né? Porque quando a Bíblia fala, se é profecia, seja ela segundo a medida da fé, essa palavra medida, no original grego, estou aqui com a Bíblia grega e com o livro de domínio semântico, né? Essa palavra medida, na verdade, não se sabe o porquê de ser traduzido dessa forma, mas essa palavra medida no grego é analogia. E essa palavra analogia, ela quer dizer alguns sentidos semânticos, dizendo em relação a, de acordo com, né, em semelhança de alguma coisa. Então, quando a Bíblia está falando que a profecia tem que ser segundo a medida da fé, ela está falando que tem que ser segundo a semelhança da fé. Outro detalhe, a palavra fé aqui aplicada, ela é aplicada da mesma forma, da mesma maneira que ela é aplicada lá no livro de Judas, no versículo 3, quando Judas fala para o povo, né, sobre batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, quando Judas está falando para o povo batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos, a palavra fé no livro significa evangelho, né? As boas novas, que você vai batalhar pela fé, você vai batalhar por aquilo que você aprendeu, não é pela fé de crer. É lógico que a gente luta para manter uma fé viva no coração da gente, mas o contexto, né, está querendo dizer a respeito do evangelho. E aqui no livro de Romanos, essa palavra fé também tem o mesmo significado de evangelho. Então, se a gente for traduzir de acordo com o contexto grego, a frase seria mais ou menos assim: se é profecia, seja ela segundo a semelhança do evangelho. É outro ponto para você entender que se a profecia provém ou não da parte de Deus. Porque se a profecia não se enquadrar no perfil do evangelho da palavra de Deus, ela também não é de Deus. Porque se ela é para edificar, exortar e consolar, nada mais sensato em crer que é o evangelho que faz isso na vida de uma pessoa. O evangelho, né, as boas novas, como foi pregado, o Novo Testamento, que faz parte hoje da nova aliança, específico para a igreja, tem essa definição de edificar, exortar e consolar. Então, se uma profecia não abrange esses requisitos básicos, se ela não tem a semelhança do evangelho, ela não provém da parte de Deus, né? E a palavra de Deus não ensina certos tipos de profecia, que no caso você também deve ter ouvido, quando se diz
Ah, meu irmão, Deus está falando, perdão, que você vai ter um carro, que Deus vai te dar uma casa, né? Deus está me revelando. Isso também não é de acordo com o Evangelho, então não faz parte da profecia aplicável nos dias de hoje, e eu entendo que não é uma profecia genuína, né? Principalmente pela questão de não se enquadrar com o perfil do Evangelho da Palavra de Deus. A Palavra de Deus não nos ensina esse comportamento. Isso não é edificação, não é exortação e nem consolo. Talvez o consolo do ego, né? Das pessoas querem dizer aquilo que as pessoas querem ouvir, atrair um discípulo, né? Discípulos mediante a persuasão. Então isso não é profecia, porque a profecia aplicada para os dias de hoje, ela tem que se enquadrar debaixo da graça de Deus, semelhante ao Evangelho e com a intuição de edificação, exortação e consolo, tá? Certa vez eu falo que eu ouvi porque a própria pessoa que sofreu esse constrangimento me contou. Um irmão falou que ele estava em determinado lugar e se levantou ali um profeta dizendo para ele o seguinte, né? Bem pentecostal, jargão pentecostal mesmo, né? Dizendo para ele o seguinte: olha, irmão, olha, varão, Deus está me dizendo aqui, está me revelando que Ele vai te preparar uma varoa, né? E esse rapaz ficou indignado, porque ele sem entender o que estava acontecendo, porque ele era casado. Dá para entender isso? Tempo de arrumar um rolo para a vida do rapaz ainda, né? Além de não preparar ninguém, quase que pode arrancar ainda a esposa que ele tinha já, né? Pela questão de uma imprudência desse porte. Gente, tá demais. Por isso que eu digo que eu não fui irônico, não fui sarcástico, eu estou sendo crítico. As coisas de Deus têm que ser com respeito. Essas coisas que estão banalizando a obra do Senhor tem que ser tirada de cena. As pessoas têm que entender, têm que compreender a verdade, têm que saber a realidade da palavra de Deus. E por isso que eu me levantei com esse canal, para quebrar esses tabus, para quebrar essas palhaçadas, essa deturpação da palavra de Deus. Quer fazer graça? Vai num circo, né? Quer se aparecer? Pendura uma melancia no pescoço e sai para a rua. Mas não é obra de Deus, não é lugar de se aparecer, não é lugar de se mostrar, não é lugar para inventar maneiras de servir a Deus. Temos o respeito da palavra do Senhor, temos uma ordem de linha a ser seguida, tá, meu querido? Fica com essa palavra no teu coração. Profecia da parte de Deus, ela tem um objetivo: edificar, exortar e consolar. E como nós lemos aqui em Romanos capítulo 12, versículo 6, ela é segundo a semelhança do Evangelho. Então fugiu do padrão do Evangelho, fugiu de Deus, não é de Deus. Não vou falar que é tudo capeta, né? Porque tem muita gente inocente nesse mundo também, viu? Mas às vezes pode ser, mas fique esperto, guarda essa palavra no teu coração, estuda um pouquinho sobre isso, os versículos que nós lemos, procura entender da palavra de Deus, tá? Porque essas pessoas que estão fazendo isso aí, para mim, nem compromisso com a palavra de Deus não tem, nem lê a Bíblia, acho que não lê, né? Porque para ser tão dramático a ponto de persuadir as pessoas, uma afronta desse tipo, né? A sanidade quanto às coisas sagradas da parte de Deus está zero. Então vamos ficar atentos com isso, em nome de Jesus Cristo. Mais prudência, mais fervor, mais a essência primitiva para os nossos dias que está se perdendo. A essência tem que estar se perdendo aos poucos, as pessoas não estão percebendo, mas a essência está se perdendo, né? E agora agora a gente entra no que disse Judas, no versículo 3, batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É meu dever, é o seu dever, batalhar pela fé que uma vez por todas foi dada aos santos, né? E quando diz que uma vez por todas foi dada aos santos, então, que foi uma fé só, foi um modo de pensar. Então nós temos que batalhar para que esse modo, único modo de pensar, ainda permaneça nas nossas igrejas, nos nossos dias, no nosso coração, na nossa mente, né? Em nome de Jesus.
Vamos pôr abaixo essa patifaria, me perdoe aqui o palavreado, vamos pôr abaixo tudo esse escândalo que as pessoas têm proporcionado quanto à obra do Senhor, essas falcatruas, vamos pôr abaixo essa palhaçada, né? Com a verdade da palavra do Senhor. Tem algo na palavra de Deus que diz assim para mim e para você, que nada podemos contra a verdade, senão a favor dela, né? Então fica aí no teu coração, guarda com carinho essa palavra, em nome de Jesus, e sempre temos aqui alguma novidade especial para você que gosta de aprender da palavra do Senhor, e para contrariar esses falsos ensinos, essas falsidades que têm surgido no meio evangélico, nas redes sociais também, como nós estamos utilizando agora, para pregar a verdade da palavra do Senhor, mas nós vamos procurar aí amenizar essa situação, para que as pessoas venham a conhecer de verdade o efeito do poder da palavra, da verdade de Deus. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.